Agora sim. Ezaquiel, tudo bem, Ezaquiel? Tudo bem? Como que você tá? Fisicamente, mentalmente, tá tudo bem? Tá, tudo bem, Isso que é tudo bem. importante, viu? Porque o resto é resto. O resto você sabe que se a gente vai embora, fica tudo aí, inclusive os problemas, não é assim? Exatamente. Os problemas e, em muitos casos, os boletos, né? Isso. Prazer em conhecê-lo, viu? Mais que o professor, tem um amigo aqui, estou à disposição para te ajudar, tá bom? Doutor Júlio, eu já fui aluno seu, Que legal. participei de um curso aí em São Paulo, de 2 dias eu fiquei aí, acabei ficando no hotel aí. É, Foi logo quando eu me formei, comecei a fazer, eu sou advogado, Que legal. comecei a fazer inventários. Então eu queria aprender inventários e eu tenho o senhor aí como referência nesse assunto. E a gente tem um escritório de previdência. Legal. E aí a gente faz algumas ações só para os clientes aqui. Então, se precisar fazer um divórcio, a gente faz. Se precisar Claro. fazer inventário, a gente faz. Mas para ajudar os clientes. E outras ações, a gente passa para alguns companheiros para a gente ficar focado só nesse trabalho de Que legal. mais E às vezes é isso. Às vezes o cliente que confia no doutor, ele quer que o doutor faça, né? E o doutor tem noção. Mas muitas vezes não pode deixar o cliente para trás, né? Legal. Parabéns, doutor. É isso mesmo. exatamente. E foi muito bom aquele curso que eu fiz com o doutor, foi excelente, né? O pessoal elogiou bastante e eu fui na prática aí, conheci o senhor pessoalmente aí, para mim foi um prazer muito grande aí. Que legal. E me ajudou bastante aqui no escritório. Só que agora, o que acontece? Eu resolvi pagar essa consulta aqui, até por conta mesmo, que eu estou com um caso de uma família que é cliente do escritório, e para mim, ele é complexo. Chegou no momento que eles correm o risco de perder a casa e eu estou de mão atadas. Então eu lembrei do doutor, eu falei, vou tentar entrar em contato para ver a sua posição aí, o que pode me ajudar nessa questão. Legal. Mentoria, o que o doutor está fazendo é mentoria. Isso é muito bom, porque divide responsabilidade, é uma forma de eu enxergar por fora. Isso é muito bom, viu, doutor? A advocacia solitária, e quando eu falo solitária, às vezes com sócios mesmo, né? É difícil, a gente tem que ter alguém, às vezes, enxergando de fora. E é muito bom, é um exercício que nos deixa mais leve e nos protege o nosso nome, nosso cliente. É muito bom. Parabéns aí pela escolha, viu? Acho que é isso. A advocacia é isso. Tem que ser leve. Eu até achei como uma solução aí agora quando eu precisar, porque eu gosto muito dos seus materiais também, seus materiais são muito bons, mas mesmo com o apoio dos materiais eu não consegui chegar a uma conclusão nesse caso aqui agora. E é um caso emergencial. Por quê? Esse cliente trata-se de um inventário, mas quando eu conversei com a família para fazer o inventário, a família recebeu uma notificação já com uma sentença de ação reivindicatória para eles devolver esse bem. Nossa, e deu a liminar? O juiz deu a tutela antecipada, doutor? Tem a sentença, e por que saiu essa sentença? Porque o cliente que estava fazendo benefício de aposentadoria com a gente, ele foi notificado, não nem fez pouco caso, não se defendeu, ele foi notificado em junho de 2024. E as pessoas têm essa mania, né? Larga, não tá nem aí, né? Ele largou para lá. E aí, na sequência, ele descobriu que ele estava com câncer. Nossa. E aí, o que aconteceu? Ele abandonou a vida, e Desistiu. ele faleceu em dezembro. E agora a família veio fazer o inventário, saiu a sentença para devolver o bem. E essa sentença, ela foi publicada no dia 29 de janeiro. Então tem até quarta-feira agora o prazo ainda para apelação. Só que o que eu colocar nessa apelação? Por quê? O que eu pensei? Ele não tem, na verdade, ele adquiriu esse imóvel. O que acontece? Esse bairro, doutor,
que ir no terreno de uso capião, porque já faz 15 anos, outro já faz mais de 10 que mora no imóvel. E aí a empreendedora começou a entrar com ação para não perder o restante dos terrenos. E ele não é um adquiridor de má fé, porque ele tem um contrato de compra e venda que ele comprou desse cara que não é dono. Ele comprou em 2010. Então, só pelo terreno, a gente não consegue provar o uso capião extraordinário, porque 15 anos, essa ação é de 2023, ele só tem 13 anos. E o que acontece agora? Na casa, essa casa, ele construiu uma casa no terreno e passou para a filha. E quem mora é a filha, ele não morava lá. E a filha está morando lá desde 2017. Então já fazia 6 anos que ela estava morando lá quando a imobiliária entrou com essa ação. Ela tinha 6 anos morando lá. 6 anos morando lá. Morando lá. E ela está lá na casa. E ninguém sabia dessa ação. Porque ele não comentava nada com ninguém, não falou nada, faleceu. E agora, na hora de fazer o inventário, a família juntou os filhos para fazer de boa, né? A filha mesmo morando lá, ela falou, não, vamos fazer inventário, isso aqui era do meu pai e tal. Tadinho, ele desanimou, né? Acho que com a doença ele Desanimou, ele largou tudo. Só que a documentação que prova o câncer é só de 2 meses depois que ele assinou a notificação. Ele só tem essa documentação de agosto para frente. Ele assinou essa notificação, ele estava lúcido, né? Ele foi presencial, ele assinou aqui na frente quando ele foi notificado. Agora, a filha mora há 6 anos, doutor, mas quem passou essa posse para a filha? Ela assumiu a posse, logo depois que o pai comprou? Ele construiu e colocou a filha para morar lá. Ah, entendi. Ele fez uma lanchonetinha para a família trabalhar e é separado, tem 2 lajes. E em uma das lajes ele colocou a filha para morar lá. Então a filha mora lá, toma conta, cuida, tudo. E tudo isso é de meio lote. O outro meio, a gente nem sabe quem é o dono, nem aparece lá. E a sentença é sobre o lote inteiro. Então, por via das dúvidas, eu já procurei um advogado aqui que tem bastante ação lá de uso capião. Só que o caso dele é diferente, porque o caso dele entrou com uso capião e não tem essa questão de falecido. Ele me orientou o seguinte, ele falou, doutor, vai na imobiliária, tenta negociar com os caras, porque eles estão negociando também com quem eles estão ganhando a ação, eles estão negociando, eles não querem tirar a pessoa, eles querem vender o terreno, falando que o terreno é deles. Então na sentença já reconhece que o terreno é deles, porque eles estão na matrícula. Agora, que tipo de defesa que eu faria nessa apelação? Agora, o uso capião, doutor, dá para trabalhar, mesmo que a gente não tenha a posse, nós conversamos, lembra que nós falamos da posse, da soma de posse? Se der para usar a soma da posse, a gente consegue consertar esse buraco, porque 6 anos, né? Tudo bem, tem uso capião de 5 anos, que é o uso capião constitucional, mas às vezes a metragem ultrapassa, né? Porque o constitucional o terreno inteiro é 250 metros. Ah lá. Ou seja, passou. Então, o uso capião constitucional urbano ou rural não dá para a gente usar, porque a metragem passou. Então, a gente teria que trabalhar nesse caso com o uso capião de 10. Poderia ser o ordinário, poderia ser o extraordinário. Como nós temos o justo título de boa-fé, pode ser o ordinário. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Consertar com a decisão do STJ. O STJ, ele decidiu que o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, usando esse acórdão, que é o RESP 1361-226, RESP 1361-226, usando essa jurisprudência, dá para fazer o quê? Ó, juiz, tem 6 anos, porém esses 4 anos que estão faltando, o tempo que durar esse uso capião, a gente quer que some, né? Então, esse uso capião não pode ser aquele uso capião rápido, tem que pôr o pé no freio, né? Pede para reagendar a perícia, pede uma audiência de instrução e julgamento, pede uma audiência de conciliação se alguém se opor nesse uso capião, porque ele tem que demorar pelo menos 4 anos para a gente poder ganhar, mas seria a solução. Agora, no recurso de apelação, dá para trabalhar, o último momento que dá para a gente trabalhar provas novas é o recurso de apelação, né? Depois não dá mais. Então,
talvez com a distribuição, esse uso campeão já está em andamento, esse uso campeão? Não, né? Não tem nada. Tem nada, né? Não tem nada. Sabe o que o doutor pode fazer? Eu faria o quê? Eu orientaria com muito carinho, muita propriedade. Faz a distribuição do uso campeão. Eu sei que o que mais demora no uso campeão não é a peça em si. A peça é rápida, o problema é os documentos, né? Então o que o doutor pode fazer? Prazo suplementar. Excelência, requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de novos documentos. Diante da urgência, optou-se em distribuir agora o uso campeão. Então, faz a distribuição. Feita essa distribuição do uso campeão, dentro desse uso campeão, menciona a súmula 237, que é a súmula que fala que o uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Dentro desse uso campeão, menciona que o uso campeão é um direito constitucional, porque quem cumpre a função social da propriedade está cumprindo, né, um direito constitucional. Então, menciona isso para pré-questionar e poder recorrer. E, principalmente, antes dos fatos, abre um tópico embaixo das preliminares antes dos fatos. Prazo para uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. As preliminares, antes dos fatos, ficaria assim. Preliminar 1, justiça gratuita. Não sei se é o caso, se o doutor está pensando em pedir, mas é uma opção. Sim. Preliminar 2, do prazo para uso campeão, que pode ser completado no decorrer do processo judicial. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, RESP 1361-226. Aí, 3, do pré-questionamento. A posse notória. É utilizado não só para moradia, mas também para comércio, porque também é utilizado para comércio também, né? Tem a dupla função social, de moradia e de valor econômico. Caso seja julgado improcedente, fica aqui pré-questionado para recurso especial e extraordinário. Então, faria isso também. Talvez para atrasar o processo, acho que ajudaria, a próxima preliminar, né? Do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Ou, né, do agendamento da audiência de conciliação, só para atrasar o processo, já que provavelmente eles vão se opor, vão se habilitar no processo. O uso campeão não tem audiência. Não é comum ter audiência porque é uma ação declaratória. Só tem audiência quando alguém se opõe. Se a gente não tiver certeza que eles vão se opor, aí é melhor nem fazer esse pedido, né? Porque, em regra, não vai ter audiência. Aí depois vamos nos fatos, né? Dentro dos fatos, vamos trabalhar posse, mans pacífica e animus domini, falar que a posse dela é exclusiva, a gestão do imóvel é exclusiva, que ela tem uma dupla função, porque ela mora e tem comércio, que cumpre a função social da propriedade. Esse uso campeão, o nome dessa ação vai ficar assim: ação declaratória judicial de uso campeão ordinária social. Ordinária social. Conforme inclusive o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, que é aquele enunciado que transformou a posse no novo conceito, né? No passado a posse era direito das coisas, hoje não. Hoje a posse ela virou o quê? Ordinário social. Sim. Por que ordinário social? Porque ela cumpre a função social duplamente, né? Com comércio e também com moradia. Então, vai ficar o artigo 1242 e enunciado 492. É a fundamentação desse uso campeão. Enunciado? Enunciado 492 do CNJ. Enunciado 492 do CNJ. O doutor também não pode esquecer de usar nesse uso campeão a súmula 237 do Supremo, hein? Aí, no caso, eu sei que entrar com uma ação